recebemos uma promessa de Deus, nós queremos que se cumpra rápido, de preferência no mesmo instante, não é mesmo? Não é assim que nós somos? E esse é o estudo de número 673 aqui do canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Muitas vezes nós recebemos a promessa e Deus logo a cumpre, mas outras vezes nós ficamos aguardando como se fosse numa sala de espera. Vamos ao nosso tema, aguardando o cumprimento da promessa. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 119, do verso 82 e o verso 83. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa e pergunto, quando me consolarás? Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Que interessante essa atitude do salmista e se comparando como uma vasilha inútil. Todos nós sabemos que é difícil esperar uma promessa se cumprir, mas nós precisamos aprender a esperar sem perder a fé, mas também sem desesperarmos. Nós vamos ver dois personagens da Bíblia que esperaram o cumprimento da promessa acontecer e como foi o tempo deles de espera. Vamos começar com José. Deus, ele revelou as promessas dele para José através de dois sonhos. Vamos ver o primeiro, Gênesis capítulo 37, verso 6 e verso 7. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Quem interpretou este sonho de José foram os próprios irmãos. Gênesis capítulo 37, verso 8. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Eles revelaram o sonho a José e ficaram muito enfurecidos por causa do sonho. Mas teve outro sonho e Deus, ele confirmou a promessa feita a José através deste segundo sonho. Gênesis capítulo 37, verso 9. E teve José outro sonho e contou a seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Desta vez, Jacó, quando ele ouviu o sonho, ele interpretou o sonho e ele guardou no coração. Vamos ver a interpretação em Gênesis capítulo 37, verso 10. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E era realmente essa a interpretação daqueles dois sonhos. Mas José, enquanto ele esperou a promessa de Deus se cumprir na vida dele, ele passou por momentos muito difíceis, momentos de muita angústia. A primeira coisa, ele foi vendido pelos irmãos. Os irmãos dele o vendeu aos midianitas. Gênesis capítulo 37, verso 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Aquele moço, protegido e amado do pai dele,
foi comprado no Egito por Potifar como um escravo. Gênesis capítulo 37, verso 36. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. José foi vendido para Potifar. Lá na casa de Potifar, Deus abençoa José. E Potifar colocou José sobre tudo na casa dele. E José foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, a qual falou que ele tentou abusar dela, e por isso Potifar mandou ele para a prisão. Gênesis capítulo 39, verso 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Quantas provações! José era inocente. E lá na prisão, o que José fez? José serviu o carcereiro. Ele também interpretou o sonho do padeiro e do copeiro de Faraó. Aquele sonho se cumpriu do jeito que Deus havia dado a interpretação para José. Quando o copeiro saiu, como se José tivesse visto uma luz no fim do túnel, José pediu para ele que não se esquecesse dele. Gênesis capítulo 40, verso 14, verso 15. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. José estava aguardando as promessas de Deus se cumprirem na vida dele. Ele sabia que Deus iria mudar aquela situação, e quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele pede para o copeiro agir. Durante 2 anos, o copeiro esqueceu de José. Gênesis capítulo 40, verso 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Imagina a situação de José. Ele já deveria ter até desesperançado daquele copeiro se lembrar dele, mas o Todo-Poderoso, ele não saiu do controle, ele estava na situação. José esperou 13 anos para que a promessa de Deus se cumprisse, e a promessa de Deus se cumpriu. Durante a espera de José, olha a atitude dele. Gênesis capítulo 39, o verso 2 e verso 21. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Aonde Deus mandava José, Deus estava com José. Deus não abandonou José, Deus não esqueceu a promessa que ele tinha feito a José. E José, em contrapartida, permaneceu fiel ao Senhor. Vamos lembrar quando ele era escravo lá na casa de Potifar? Gênesis capítulo 39, verso 7 ao verso 9. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou. Ninguém, José disse para ela, ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José, ele continuou temente a Deus, ele permaneceu fiel a Deus, o Senhor foi com ele foi injustiçado, e lá no cárcere, José, ele ocupou a cabeça dele, o Senhor continuou com ele. Gênesis capítulo 39, verso 22, e o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que
que se fazia lá. Lembra de um velho ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo? José, lá no cárcere, ele ocupava a mente dele, ele ocupava o tempo dele. E como Deus se agrada de pessoas que fazem as coisas, pessoas que estão servindo a ele, porque Deus honra a promessa que ele fez. E José aguardava, mas um dia a tão esperada promessa feita por Deus através dos sonhos a José estava se cumprindo. José, ele dormiu como presidiário. No dia seguinte, a próxima noite, ele dormiu como governador do Egito, ou seja, o segundo homem mais importante do Egito. Gênesis capítulo 41, verso 40 ao verso 42. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. É o nosso Deus. Nós precisamos observar essas pessoas, esses exemplos da Bíblia, para nós vermos que Deus está com aquele que ele fez a promessa, que Deus é fiel e nem sempre as promessas de Deus se cumprirão imediatamente. Nós precisamos aprender a esperar. Eu quero trazer um outro exemplo para nós que durante a espera trocou os pés pelas mãos, ou como dizem, colocou o carro na frente dos bois e se precipitou. Teve uma decisão e trouxe muito sofrimento. Você se lembra? Sara, esposa de Abraão. Deus fez promessa para Abraão quando Abraão tinha 75 anos. Deus falou para ele seria pai de uma grande nação, pai de multidões, mas ele e Sara já eram avançados em idade. Sara era estéril. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tempos depois, o Senhor falou para ele que ele seria abençoado. Mas sabe o que Abraão respondeu? Eu não tenho filhos. O meu mordomo é quem vai ser o meu herdeiro. E Deus falou: não. Vamos conferir Gênesis capítulo 15, verso 3 e verso 4. Disse mais a Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Olha o que o Senhor falou para Abraão. Não vai ser o teu mordomo Eliezer, não. Vai ser um que vai vir das tuas entranhas. E Sara, ela se precipitou. Ela pediu para Abraão ter filho com a serva dela, com a serva egípcia, com Agar, porque seria como se fosse da própria Sara. Era um costume normal na época. Gênesis capítulo 16, verso 2. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Abraão, ele ouviu, ele seguiu o conselho de Sara, ele entrou a Agar e Agar engravidou. Isto quando Abraão já estava morando há 10 anos lá em Canaã. Ele estaria então com 85 anos.
a atitude de Agar após engravidar trouxe muito sofrimento para Sara. Gênesis capítulo 16, verso 4 e verso 5. E ele possuiu a Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. O sofrimento de Sara fez ela ficar irritada com Abraão e com Agar, mas ela atribuiu a Abraão a culpa dela estar sofrendo, porque olha o que ela falou no versículo: o Senhor julgue entre mim e ti, como se ela estivesse falando quem é o culpado dessa situação, é o Senhor que vai julgar. Nós não podemos nos esquecer que Sara, ela falou para Abraão fazer, e Abraão, ele não consultou o Senhor e ele também não se opôs. Deus, ele tinha determinado que destruiria Sodoma e Gomorra, mas é tão lindo o Deus que nós servimos que ele foi falar com Abraão que devido ao pecado daquele povo, ele iria destruir aquelas cidades. E os anjos foram falar com Abraão lá nos carvalhais de Manre, onde Abraão morava, lá em Canaã. Se parar um pouquinho para pensar, eram 2 anjos e um entre eles deveria ser o próprio Senhor, o que nós chamamos de teofania, o nosso Senhor em forma humana. Gênesis capítulo 18, verso 10. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara tua mulher terás um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Agora imagina Sara ouvindo, ela já não menstruava mais, era idosa, era estéril, ela ficou surpresa. E sabe qual foi a atitude dela? Ela riu, porque ela achou algo impossível. Gênesis 18, verso 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Eu fico imaginando o espanto dela, mas o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ele conhece todas as coisas, e ele perguntou para Abraão por que Sara tinha rido, porque para o homem era impossível, mas para Deus não. Gênesis capítulo 18, verso 13, verso 14. E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. O Deus de milagres é o Deus da promessa, é o Deus fiel, é o Deus que cumpre com as suas promessas. Abraão, ele perguntou para Sara, ela ficou com medo e ela negou. Mas quando a promessa de Deus se cumpriu, Abraão tinha 100 anos e Sara 90, e no tempo que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma festa, deu um banquete. Sabe, Ismael, aquele filho que nasceu de Abraão com Agar, ele começou a zombar de Isaque. Quando a Sara viu a atitude de Ismael, ela ficou muito aborrecida. Gênesis capítulo 21, verso 9 e verso 10. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque. Quanto sofrimento na vida de Sara, mas também quanto sofrimento na vida de Abraão, porque Sara agiu precipitadamente. Ela tentou fazer a promessa de Deus se cumprir, e Deus está mostrando através desse exemplo que nós precisamos aguardar pacientemente, aguardar confiantemente, mas ter certeza que no tempo de Deus a promessa dele se cumpre. Eu vou concluir. Deus
Deus, ele é fiel, Deus sempre cumpre as suas promessas, mas nós precisamos aprender como esperar enquanto as promessas ainda não se cumprem. Números, capítulo 23, verso 19, Deus, ele não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Eu gostei muito desta versão. Se o Senhor fez uma promessa, espere com paciência, porque o Deus da promessa é fiel para cumprir. Você decide através desses dois exemplos. José, ele foi fiel durante o tempo de espera, sofreu muito, mas sofreu e Deus o exaltou. E Sara, ela se precipitou, teve muitos aborrecimentos e sofrimentos entre José e Sara. Como você esperaria o cumprimento da promessa? Pensa nisso, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jabaque, vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.